Bom dia, meu terceiro ano do coração! Tudo bom? Tô com saudade de vocês. E a quarentena? Estão estudando? Ó, não para estudar não, hein? Vestibular vai pegar no final do ano. Seja presencial ou virtual, mas vai ter vestibular, tá, galera? Essa semana nós orientamos vocês através das nossas postagens lá no aplicativo da escola sobre a frente C, capítulo 2, que nós chamamos de módulo 2, que eu estou aqui com o livro aberto, na página 93 seguintes, onde nós vamos trabalhar o tema rede e transporte, ou redes e transportes. Né? Nós podemos, só para recordar, porque nós estudamos esse assunto no primeiro e no segundo ano, que quando a gente trabalha rede, é um tema muito interessante dentro do contexto do mundo da globalização, porque o mundo está conectado em redes. Nós estamos todos em rede, né? Rede em todos os sentidos. E agora, lamentavelmente, também estamos na rede do coronavírus, né? Que se espalhou pelo mundo de forma invisível e a gente não vê. Bom, quando a gente estuda o tema rede, nós podemos falar que as redes são formas de integração, de conexão de um espaço com o outro. Então, existem as redes materiais, que são as redes que transportam produtos fisicamente falando, né? São as redes de transporte. Então a gente fala assim, a rede, por exemplo, de rodovia, ferrovia, hidrovia, aerovia, dutovia, são essas que os livros de vocês começam a trabalhar na página 93 até a página número 98. Tá? Então ele vai citar um pouco essas redes de transporte de mercadoria. O que nós podemos falar sobre esse assunto inicialmente? Porque depois a gente vai para as redes imateriais. Bom, primeiro a gente fala a matriz de transporte. O que é uma matriz de transporte? Matriz de transporte, gente, quando a gente analisa no contexto econômico de um país e de uma parte mundial, né, quais são os principais modelos ou modais de transporte que aquele país adota. Então, por exemplo, se você for ver aqui do ponto de vista global, o transporte rodoviário é o mais usado no mundo. Depois vem o ferroviário, depois vem o aéreo, que chega a 1%, depois vem o hidroviário com 13%, o dutoviário. Agora, se você for observar, né, o custo, o transporte, o custo-benefício do transporte, ferroviário, hidroviário são os mais baratos, enquanto o aeroviário é o mais caro e o rodoviário é o segundo mais caro. Então isso tudo na página 93 do seu livro. Na página número 94, ele começa a citar quais são os países, né, que possuem os seus modais de transporte mais comum. Então ele coloca a Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil, nesse primeiro segundo gráfico aí na página 94, segunda coluna, onde ele mostra assim os países de maior extensão territorial no mundo, tá? E o que eles mais usam. Então você vai ver que alguns países usam mais o transporte mais barato. No caso brasileiro, né, que é um país rodoviarista, então o Brasil usa mais o rodoviário, que isso aí é uma consequência de projetos macroeconômicos brasileiros desde a metade ou meados do século passado, quando o Brasil entrou numa era de grande desenvolvimento ou desenvolvimentismo, né, baseado no rodoviarismo. Bom, esse é o primeiro tema dentro da questão dos modais de transporte que o livro chama de matriz de transporte, tá bom? Depois ele começa a falar de cada modal de transporte. Então ele vai falar do rodoviário, do ferroviário, do aquaviário, do aéreo, tá? E dos dutos. O que você tem que saber sobre cada modal de transporte desse? Eu estou abrindo aqui na frente do vídeo, vocês estão vendo, né? Eu estou abrindo aqui na frente do vídeo. No ano passado, eu posso estar enganado, mas no ano passado, quando a gente trabalhou esse assunto, o livro trazia os prós e os contras de cada modal de transporte. Então você pode pesquisar sobre isso, além do vídeo que eu estou trazendo para você observar essas características. Né? Qual a característica do modal de transporte chamado rodoviário e que o compara ou que o difere do ferroviário? Qual que é o mais barato? Qual que tem o menor custo-benefício? Então é isso aí que ele vai trabalhar. No Brasil, na página número 95, o livro traz o mapa das rodovias brasileiras. Ele só não traz, eu acho que você pode fazer uma pesquisa sobre isso, sobre a questão das BRs brasileiras. As BRs brasileiras têm codificação, elas são codificadas. Elas começam com o número 0, depois começam com o número 1, depois começam com o número 2, sempre tem uma inicial, né? O 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, vai até o número 5. O que significa isso?
que significa quando começa com 0? O que significa quando começa com 1? O que significa quando começa com 2? O que significa quando começa com 3? O que significa quando começa com 4? Vou dar um exemplo. 061. BR-101, essa que passa pelo Espírito Santo. A 262, que também passa pelo Espírito Santo. A 374. A 433. Então, quer dizer, cada BR tem um inicial de um número, né? E ela tem um significado, um sentido. Então, aqui os meios de transporte, o objetivo é estudar o lado positivo, o lado negativo, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, como que o Brasil está melhorando um pouco, né? O trabalho do transporte, privatizando algumas rodovias, algumas ferrovias, alguns aeroportos. Quer dizer, o Brasil está tentando modernizar essa sistemática das nossos modais de transporte, tá bom? Ponto 2. Nós falamos das redes materiais, que é essa, e as redes imateriais, que são as redes de informação. O transporte da informação. Como que nós vivemos no mundo hoje marcado pelos meios de comunicação. É lógico, os meios tradicionais, rádio, né? Vamos colocar até a televisão, até os meios mais contemporâneos, internet, redes sociais. Hoje, por exemplo, nesse contexto da pandemia, tá todo mundo em casa. Fazendo o quê? Fazendo o quê? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Estamos inventando. Então isso que eu estou fazendo com vocês agora é uma invenção. Como assim? Usando as redes sociais. Então o mundo hoje das redes imateriais é o mundo que está mais conectado, mais integrado, tá? E isso reflete na parte comportamental, na parte comercial, porque a gente consegue trocar e vender produtos no mundo inteiro, né? Agora, por exemplo, nesse contexto de fechar o comércio, né? Tem muitas empresas que estão entregando em casa, usando a internet. Isso é legal, cara. É um pouco, vamos colocar assim, um pouco para você mostrar o tamanho das informações. Agora uma observação aqui, tá? Cuidado. Quando a gente fala do transporte da informação, nós vivemos no mundo, né, como se fosse uma aldeia global, né? Aqui no livro não fala essa expressão, mas o McLuhan vem dizer um pouco isso. Aldeia global, a sensação de que nós estamos no mundo onde todo mundo sabe de tudo. Então a gente ficou sabendo, lembra, no início do ano, quando eu falava? A gente ficou sabendo da gripe lá na China, e os meios de transporte, no caso, o transporte aéreo e marítimo, né, trouxe a gripe para o mundo inteiro. E a informação junto com ela. Então hoje está todo mundo em casa, que não sei o quê, quer dizer, os meios de transporte, eles estão, sejam as redes materiais, né, e imateriais, elas estão no nosso dia a dia. Então eu espero que vocês tenham um pouco de entendimento disso que eu estou falando. Para cada situação dessa, eu estou trazendo um vídeo ilustrativo, tá bom? Estou com saudade de vocês, um beijão no coração, tchau.